Bom dia, alma abençoada! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Assim como eu faço com o Dom, esse é o bom dia dele todos os dias. Como que você está, amada? Eu já falei que eu vou parar, desculpa, de fazer essa pergunta no início das nossas lives. Principalmente nas nossas lives de domingo. Porque eu sei que não tá tudo bem. Eu sei que não tá tudo certo aí. Eu fico fazendo essa pergunta, levando você, induzindo você a mentir. Mas vamos lá. Como está por aí hoje, nesse domingão? Nossa live antecipada, nossa live das 17h30, né? Acontecendo agora um pouco mais das 9h30 da manhã, por conta da agenda da sua consteladora. Sua consteladora precisou fazer um remanejamento aqui, então vamos à nossa live. O importante é você não ficar sem esse conteúdo de cura, esse conteúdo de revelação, esse conteúdo realmente de você ir para o mais. E hoje nós vamos falar sobre a menina que teve que amadurecer muito cedo. Você sabe que esse é um dos motivos que você está sempre cansada? Você sabe disso? Não, hoje a sua consteladora vai contar para você por que isso acontece. E ao final dessa live, vai fazer o quê? Vai trazer uma solução para você também, fazer esse movimento de cura. Então, vou pegar aqui e vou enviar, contar para todo mundo, já que nós estamos ao vivo. Vou enviar aqui. Envie também essa live, eu não sei qual momento da sua vida que você teve contato com esse conteúdo, mas se fez sentido para você, curte, comenta, salva, envia para alguém, para uma mulher forte, para uma mulher muito madura, que precisa entender o porquê que ela está sempre cansada, sobrecarregada, por que ela está deslocada, que ela sente que ela não faz parte desse universo. Me conta. Vamos compartilhar aqui. Já clica aí no aviãozinho. Vamos usufruir da lei da semeadura, né? Eu semeio na vida de vocês e vocês semeiam na vida de alguém que precisa, não é verdade? E talvez na tua própria vida, né? A gente também tem esse movimento que está querendo sempre semear na vida do outro e às vezes a gente esquece da gente, de semear a nós mesmas. Você já passou por esse processo? Você é dessas que você semeia muito? Bom dia, bom dia. E hoje eu quero trazer para você essa menina, essa mulher que teve que amadurecer cedo demais. E por isso não teve permissão. Vou até pegar outro representante aqui. Teve permissão de ser o quê? De ser uma menina. E essa live, ela não vem para trazer acusações do porquê que você teve que amadurecer cedo. E sim, eu quero trazer revelações e um processo de cura para você, se você está nesse lugar de mulher forte, nesse lugar de mulher madura, e isso aconteceu de forma muito precoce e não teve lugar na sua vida para você ser uma menina. Então fica comigo aqui até no final dessa live, que a gente vai trazer e entender o porquê que você... o porquê ser forte não tem sido suficiente para você. Você já parou para pensar nisso? Bem-vinda, Patrícia, bem-vinda, Kedma. Ser forte tá sendo suficiente para você? Me conta. Sim ou não? Quando a menina, ela amadurece cedo demais, nós temos que trazer uma percepção. Ó, a Patrícia falando que não. Ser forte não está sendo suficiente, né, Patrícia? Você tem que trazer uma consciência para você que amadurecer cedo não é virtude. É uma adaptação à dor. Você já parou para pensar nisso? Sabe aquela criança que as pessoas, os adultos que estavam ali em torno dela falavam assim, nossa, mas ela é muito madura para a idade que ela tem. Será que realmente você era madura ou você teve que ser madura? Será que realmente você era forte ou você precisou ser forte?
Então, amadurecer cedo não é virtude. E você sabe o que acontece hoje? A gente vê muito isso nas mulheres, principalmente em mulheres que... Eu vou falar aqui, gente, porque é onde eu mais trabalho, né? Eu trabalho essa questão da procrastinação, então essa questão da carreira, da transição de carreira, essa questão do empreendedorismo feminino, né? Ser empreendedora de si. E você sabe um movimento que eu vejo? O quanto vocês ainda são crianças. O quanto a alma de vocês ainda está nesse aspecto, vivendo essa infância que não foi permitido viver. E aí, a criança que amadureceu, a criança que amadurece cedo demais, ela precisou o quê? Precisou cuidar de algum adulto. Teve que engolir o choro. Foi responsabilizada cedo demais. Ouviu? Seja forte. Não dá trabalho. Você é a mais madura, então você tem que ter responsabilidade. Se você é filha mais velha e teve que cuidar dos irmãos, porque os pais trabalhavam e você ficava ali em casa, cuidando da casa, cuidando dos irmãos, você vai saber. Isso vai fazer sentido para você. Se você teve que se virar sozinha com as lições da escola, se você teve que começar a trabalhar muito cedo para ajudar a prover uma vida melhor, até para pagar os seus luxos, aquilo que seu pai e sua mãe não poderiam prover. E aqui, gente, lembra, isso não é uma live para estar acusando ninguém. A gente tem que aceitar a nossa história. Eu tô aqui trabalhando, você trabalhar a oportunidade de olhar para essa criança que você não pôde ser, olhar para essa adulta que você é agora com características de criança, que continua procrastinando, que continua dando birra, que continua só ganhando dinheiro sem fazer dinheiro, que continua não se posicionando, presa numa criança que você não pôde ser. É sobre isso que eu tô falando. Eu não tô aqui acusando seu pai e sua mãe, não. A vida de a gente vive a vida que precisa ser vivida e a gente aceita ela, poderia ser melhor, mas não foi, agora não tem mais o que fazer. Agora o que você pode fazer é adultecer. Só que ser uma adulta forte tá sendo o suficiente? A Patrícia já falou aqui que não. Bem-vinda, Exclusiva Jeans, bem-vinda, Eliane. Não tá sendo suficiente, não. E aonde você tá presa? Gente, eu fiz uma constelação essa semana, inclusive sexta. Você sabe o que é uma mulher extremamente bem-sucedida, que foi lá, que fez e que consertou a vida e que, enfim, uma mulher forte. Mas sabe o que acontece? Ser forte não é o suficiente. Ser forte não está sendo o suficiente. Ficar se curando com tá tudo bem não é o suficiente. Porque você sente que tá errado, você sabe que tá errado. E aí, voltando à minha constelada, na constelação dela, ela viu onde ela estava presa. Uma criança de 3 anos. E aonde você está presa? Aonde o teu fluxo do amor parou? Que a coisa não flui. Dificuldades, adversidades, desafios, conta para pagar, todo mundo tem. Fazer igual, tem um ditado popular que fala, né, de mamana caducando, todo mundo tem. Mas se isso acontece de forma corriqueira na tua vida, se tá pesado, se você não consegue lidar com isso, se você se desespera, tá ansiosa, tá estressada, tá sobrecarregada, tá errado. Isso me diz que você teve que amadurecer muito cedo. Lembra que um dia a gente fez uma live aqui falando sobre as heranças? Tem gente que herdou com toda certeza
uma maturidade emocional. E tem gente que herdou sua dor. Eu vi um vídeo, e assim, gente, eu fui muito pobre, e assim, eu tive muita vontade de fazer muita coisa, mas não podia fazer porque era pobre, porque não tinha dinheiro. E era assim, referência de pobreza, tá? E assim, e eu, desde muito pequena, eu tive muita consciência das coisas e eu sabia que eu era pobre. E às vezes a gente é criança, mas a gente não tem a dimensão dessas coisas. Mas eu sabia. Porque a pobreza, a escassez, a falta de dinheiro separou a minha mãe de mim. Meu pai foi embora porque não aguentou a pressão e a minha mãe teve que se separar para poder sustentar. Enfim, mas não é sobre mim, né? É sobre um contexto geral, porque eu tô aqui contando para você, porque pode ser que seja sua dor, e aí eu tô aqui ensinando para você como que você faz para curar isso, porque eu já tive nesse lugar. Bem-vinda, Divina, bem-vinda, Marilúcia. E aí, eu tive muito essa percepção e eu sofri muito a vida inteira com isso. Então, eu sempre busquei, sempre trabalhar para ter dinheiro, para ter o melhor, a melhor roupa, a melhor casa, tudo melhor. Porque eu tava cansada, eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Tá vendo, né? A criança que tem que amadurecer muito cedo. E muitas vezes é isso que a gente herda. A gente não tem muita opção de escolha. E aí eu vi um vídeo de uma pessoa que gravou uma criança, tava assim num bar, e crianças brincando no pula-pula, e um menino da mesma idade, gente, vendendo. E toda vez que eu vejo um vídeo desse, eu me emociono muito. Porque se eu pudesse realizar um desejo meu na vida, sabe qual que seria? Que nenhuma criança sofresse. Para mim é inadmissível o sofrimento de uma criança. E aí quando eu vejo, sabe, quando eu tô em qualquer lugar, que eu vejo alguém com uma criança pequena, que eu vejo uma criança trabalhando, isso fala de uma forma muito pessoal comigo, sabe? Me afeta de forma pessoal mesmo. O meu eu psicológico vem lá nas alturas, mas eu entendo que é o caminho de cada um e a gente tem que aceitar. Mas isso é muito verdade. Todo mundo, é por isso que você sofre, que você é forte, que você cansa, que você tá sobrecarregada. Porque você não começou no mesmo ponto que outra pessoa, que às vezes da sua mesma idade, tá lá na frente. E aí, o texto do vídeo era esse, assim, nem todo mundo começa do mesmo ponto. Gente, nem todo mundo começa do mesmo ponto. Então, a primeira coisa que eu quero que você respire e que você traga uma aceitação da tua história. Essa é a primeira postura. Eu recebi uma pergunta hoje, como que eu faço para deixar de querer ser amada? Tome consciência de que a sua história trouxe dor, trouxe traumas, trouxe cicatrizes que você ainda precisa aprender a lidar. Mas que você não é isso que aconteceu com você. E a partir desse lugar de consciência, eu realmente cresço. Porque não é cura. Vamos sair desse lugar de cura? Vamos ser adultas? Você não apaga o que aconteceu. Mas você ressignifica. Você não é mais uma criança. Mas no teu corpo tem memórias do que essa criança viveu. E o processo de transformação, ele acontece quando? Presta atenção. Ele acontece quando você toma consciência do que te afeta. Do porquê que te afeta. Do porquê que você ainda se deixa ser afetado por isso. A sua transformação está na pergunta que você não se faz. Está naquilo que você não vê. Aí é assim, eu preciso me curar. Mas você tá doente? Eu tô, mas qual que é a doença?
Não sei. Aí você vai constelar, você vai fazer terapia, você vai fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Passa em 300 cachoeiras. Vamos tomar banho de cachoeira, que aí limpa. Para procurar uma pílula mágica para algo que nem existe. Porque aqui não é cura, aqui é transformação. Aqui não é cura, aqui é crescimento. Gente, começa a mudar. A sua transformação começa com uma mudança de postura. Começa a ser exclusiva. Começa a ser diferente. Se todo mundo tá reclamando que tá ruim, pra você não tá. Ai, tá muito ruim, tô sem dinheiro. Você não tá sem dinheiro. Ai, porque tá muito difícil arrumar um trabalho. Pra você não tá. Ai, porque tá muito difícil prosperar. Pra você não tá. Ai, porque eu acordo feia. Você acorda linda. Transformação é mudança de pensamento, de postura. O que Paulo fala para nós em Coríntios 12, em Romanos? É o Coríntios. Nossa, esqueci, Romanos 12, 2. Não amolde a tua mente às coisas desse mundo. Se tá ruim para todo mundo, para você tá maravilhoso. Se pro outro é difícil, para você é fácil. Muda. Fazer novas sinapses. É assim que você se transforma. É assim que você cresce. É assim que você dá espaço para essa mulher ser ela mesma. De verdade. Para ser uma adulta. Você tá sendo uma adulta? Ah, eu sou grande, eu tenho 40 anos. Oi? Mas e a mente? E a alma? Tá fazendo sentido que eu tô falando pra alguém que tá aí? Sim, não? Eu sei que você não teve escolha. Que escolha você teve? A Patrícia falando que sim. Você não teve. Você foi no fluxo do que dava para fazer. Só que agora você é adulta. E aí você tem que entender que sim, talvez você nunca pode ter sido criança. A Ângela falando que sim, uma das coisas que eu mais faço com o Dom é ele fala assim, porque eu quero crescer, porque ele quer fazer aniversário logo, ele quer crescer, ele quer ter logo, né, 13 anos, porque ele vê os irmãos mais velhos e ele sempre traz essas idades. E eu falo muito pra ele, meu filho, seja criança. Você é uma criança. Você vai viver a sua infância. E quando você tiver 13 anos, você vai viver a sua adolescência. Mas agora você é um menino de 5 anos, então viva como um menino de 5 anos. E quantas de nós tivemos oportunidade? Gente, eu acho que eu não tive oportunidade nem de ser um bebê. Porque o meu nascimento já foi um rebuliço. E você aí? Teve oportunidade? Vamos lá? Gi, como que eu sei que eu não tive oportunidade de ser uma menina? Que eu tive que amadurecer cedo? Dificuldade de descansar sem culpa. Você descansa sem culpa? Ou quando você descansa, você fica assim, porque eu sou procrastinadora, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se você não descansa sem culpa, você não pode ser menina. Sensação de estar sempre em alerta. Sempre assim, assustando, que vai acontecer alguma coisa. Sempre você cobrada. Sempre você exigida. Você tem essa sensação no corpo? Você já viveu isso? Gente, sabe quando você tá dormindo assim, você dá aqueles espasmos? Sabia que isso é alerta? Você não tá descansando.
Seu corpo está em alerta, é como se um perigo fosse acontecer agora. Necessidade de controle. Você é controladora? Necessidade de controlar você, a casa, os filhos, o parceiro, os funcionários, os clientes, o mundo. Relações onde você cuida, onde você dá, mas você nunca recebe. Gente, eu falei sobre isso ontem. Você não é amada, você é útil. Deixa de ser útil pra você ver o que vai acontecer. Você fica sozinha. Sabia? Ninguém te convida mais pra nada, ninguém... As pessoas vão falar que você mudou muito, que você tá muito estranha. Deixa de ser útil pra você ver se você não fica sozinha. Um lugar aonde você cuida mais do que recebe é porque você não pôde ser menina. Procrastinação que vem do cansaço da alma. Ó, a Ângela falando, eu tenho essa sensação todo o tempo de que não posso descansar. Não pôde ser menina. Procrastinação. E a procrastinação, gente, ela vai muito mais do eu deixar de fazer. É quando tá lá na alma, sabe assim, quando não movimenta em nenhuma área da vida. Quando as áreas da sua vida, e eu vou trazer aqui as 6 principais que você sempre tem que estar olhando aqui, que é a espiritual, a familiar, relacionamentos, profissão, financeira e saúde. Essa é a base. Quando não há prosperidade nessas áreas... Gi, mas o que é essa prosperidade? A leveza. Se tua vida espiritual tá pesada, tá errado. Procrastinação da alma. Se a tua vida familiar, relacional, financeira, profissional tá pesado, tá. E aqui eu não tô falando sobre ter dinheiro ou não, tá, gente? Porque vocês acham que o problema de vocês é dinheiro. Eu lanço uma caixinha de pergunta, como ter dinheiro? Quero ter dinheiro, quero ter liberdade financeira. Liberdade da mente não quer de jeito nenhum, né? Você não vai criar dinheiro se você não entender você. Se você não se conhecer. Se você não entender o que te sabota, o que te paralisa. Se você estiver desconectada de si. Quando você é uma mulher que está conectada a si, sabe o que acontece? Gente, dinheiro cai do céu. Dinheiro é fichinha. Só que desconectada de si, nem o seu serviço você consegue vender. Vamos crescer, vamos parar de ser criança. Achar que todos os problemas da sua vida vão se resolver. Ai, porque eu ganhar dinheiro. Ah, tá. Ó a menina aqui querendo ganhar dinheiro. Dá 50 reais pra ela, ela compra tudo de balinha. Tá ótimo. Aí você faz só o suficiente. Porque o suficiente dá pra uma criança. Uma criança faz um trabalho pesado pra ganhar 10 reais. E um adulto faz. Respira. E a dificuldade de pedir ajuda? Porque a criança, quando é dada uma tarefa para ela, ela acha que ela é obrigada. E se ela não fizer, ela sabe que ela vai ser castigada. E na cabecinha infantil e fraca dela, na alma, não vou falar na alma fraca, gente, desculpa essa colocação. Na alma inocente, ela não pede ajuda. Porque ela acredita que é a obrigação dela e só ela pode fazer aquilo. Porque foi uma missão dada. E muitas vezes a criança, ela vê os super-heróis dela e missão dada para super-herói é missão cumprida. E aí você dá uma missão para uma criança e ela não vai pedir ajuda. Corpo tenso, mente cansada, coração fechado. Você não teve a oportunidade de ser uma menina. E aí, me veio uma pergunta. Gente, hoje uma pessoa me perguntou sobre isso, né? Sobre a questão, como que faz para deixar de querer ser amada? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece você? Você se conhece?
Você tem autoliderança? Você entende você? Você sabe o que você gosta? Qual que é a sua cor preferida? Qual que é a sua música preferida? Qual que é seu filme preferido? Qual que é a sua comida preferida? Qual que é a sua comida preferida? Me conta. Sabe por que tem essa desconexão? Porque muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente gosta. E aí o outro diz que você gosta disso, você gosta, então. Porque sempre falaram pra mim o que eu preciso fazer, o que eu tenho que ser, como eu tenho que me comportar, o que eu tenho que falar pra ser uma boa menina. E aí eu quero ser amada, eu faço o que eu sou uma boa menina, eu obedeço. Boas meninas obedecem. Quantos pontos desses você identifica em você? Me conta. Tratamento de choque. Ou você para, se olha no espelho, olha para essa criança e fala, querida, opa! Ficou até nervosa a menina. Chega. Acabou. Cresce. Tem hora que você tem que dar um chega pra lá na tua mente. Você tem que mostrar quem manda. Porque senão você não transforma, não. Não adianta constelar, não adianta fazer despertar, não adianta fazer mentoria, não adianta nada. Se você não fincar esses 2 pés no chão e dar um basta nessa infantilidade sua. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Que adulto que você quer ser? Você sabe que adulto que você quer ser? Que você quer ser? Você sabe o que essa adulta deseja? O que ela sonha? O que ela merece? O que ela quer? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Hoje eu tava pensando aqui, eu tô pensando em fazer uma aula, eu ia fazer uma live com esse tema, te explicando por que você não consegue aquilo que você quer. Te ensinando, te mostrando, de forma inconsciente, que você é 2 pessoas. Você aqui quer. Você quer um relacionamento tranquilo, você quer fazer dinheiro, você quer lançar um curso, você quer ter mais clientes, você quer ter uma vida mais leve. Eu sei que você quer isso. Eu sei que você quer liberdade mental, liberdade de tempo, liberdade financeira, quer viajar para onde quer, que dinheiro não seja mais problema. Eu sei e eu acredito em você. Só que o que você não sabe é o que está por trás de cada desejo desse. Não recebeis porque não sabem pedir. Falei, vou fazer uma sala de terapia. Vou trazer esse tema, vou mostrar para você por que você quer ter um relacionamento. Por que você quer viajar? Por que você quer dinheiro? Por que você quer uma casa? Por que você quer um carro? Eu vou te mostrar por que você quer fazer uma faculdade. E hoje me veio isso. Eu vou organizar esse trem, vou pensar aqui. Como que eu vou fazer? Vou fazer esse evento pro Dia das Mulheres. Porque eu sei que você quer. Me conta o que você quer. Me conta o que você quer e eu digo por que você quer isso. E você entender por que você quer isso, você vai entender por que você não recebe. Porque você não é conduzida pelo seu consciente, é pelo inconsciente. Se eu não conheço a informação, se eu não conheço o fundamento, como que eu vou tratar isso? Como que eu vou mudar isso? Não muda. É uma questão sistêmica, é uma questão emocional. É uma questão de amadurecimento da consciência. Filosofia sistêmica é a expansão da consciência. Gente, por que você não fala isso? Como que vem disso, gente? Expandir a consciência? O que é? Ficar com o cérebro maior?
Você fala pra pessoa de expansão de consciência, a pessoa fala o quê? Ah, não, eu quero dinheiro. Como que faz pra ganhar dinheiro? Pra não ter problema com dinheiro? As pessoas, elas querem uma pílula pra não sofrer mais. Só que elas não entendem, se elas não crescer sistematicamente e emocionalmente, nada, elas vão continuar querendo. Você tá querendo uma vida mais fácil desde quando? Me conta. Digita aí nos comentários pra mim, desde quando você quer uma vida mais tranquila? Desde quando? Eu desde sempre. A vida inteira. Desde que eu me entendo por gente. E você? Quando a gente é tirada desse lugar e a gente não pode, a gente não teve a oportunidade e a gente não pôde ser criança, ser uma menina, vai acontecer, aqui acontece aquele movimento assim, ó. A filha que foi colocar, a gente chama de parentificação, tá? Que foi colocada no lugar da mãe. A filha que teve que cuidar dos irmãos, a filha que teve que cuidar da casa, a filha que teve que cuidar do pai. A filha que viu o casamento do pai e da mãe sucumbir e achou que poderia salvar os dois. O pai que... Uma casa onde que a mãe era muito forte, o pai fraco. E aí essa filha, ela tenta salvar o pai. Ela toma essa dor do pai. Uma menina que teve que sustentar a mãe emocionalmente, sabe? A mãe que foi abandonada pelo pai. E aí ela vem e faz essa sustentação emocional. Gente, vocês conhecem o Anthony Rock? Ele é conhecido como Thomas Rock. Ele trabalha com esse processo de desenvolvimento humano também. Ele é muito famoso. Tipo assim, trabalha com isso uns 30 anos ou mais. Ele é muito famoso, atendeu muita gente famosa. E tem uma série no Netflix que conta um pouco da história dele e mostra um evento dele e que acontece uma vez ao ano, que aconteceu em 2014. Gente, se você quer entender o que é uma criança sustentar emocionalmente um adulto, assiste a série. E aí ele conta um pouco da história dele, porque ele era a sustentação emocional da mãe, e a mãe agredia, a mãe batia, a mãe impedia, quase impediu ele de ir para a faculdade, a mãe impedia ele de viver. Por quê? Porque sem ele ela não vivia. Então, assim, muitas vezes o filho é a sustentação emocional do pai e da mãe. E agora pensa pra uma criança, gente. Tá nesse lugar. Patrícia, chama assim, é Thomas Rock mesmo. Eu não sou o seu guru. Tá lá no Netflix. Eu não sou o seu guru. Thomas Rock. Gente, não, é incrível. É assim, impressionante. E aí, é aquela coisa, sabe, o não cortar umbigo. Eu tenho uma postura com o Dom, né, que eu sempre falo que, porque você é minha vida. Nossa, quando eu falo isso, eu falo, ai, meu Deus do céu, meu filho, eu te libero pra vida, você tem que ir, você tem que fazer. Porque a gente faz isso com os nossos filhos. A gente pega toda a nossa dor e pega esse amor que a gente tem e a gente não vê que a gente tá destruindo a vida dos nossos filhos. Isso é pesado. Eu fui stay emocional também. Isso foi difícil. Sabe, quando você ouve assim da sua mãe, porque você é especial, porque você é a única que ama a mamãe, porque você vai mudar a vida da mamãe. Quantas expectativas a gente não coloca em cima do filho? Eu atendi uma família em que a mãe exigia da filha que ela tinha que ter sucesso profissional porque ela não teve oportunidade de estudar, a filha teve oportunidade de estudar, a filha tinha que fazer dinheiro para garantir a aposentadoria dela. Gente, olha o nível que isso chega. Olha que horror. Seus filhos não têm obrigação nenhuma com você. Pelo amor de Deus. Nossa, dá até coceira no nariz.
Essas são algumas das maldades invisíveis, tá, gente? Porque tem muita coisa. Constela que a gente vê onde você tá presa. Mas tem muita coisa. Nossa, misericórdia. E se você não se autolidera, você sucumbe a isso. Presta atenção. A sua alma, ela aprendeu assim, ó. Se eu relaxar, tudo desmorona. Tudo depende de mim. Então, se eu parar, o mundo desaba. Você tem essa sensação de que você parar, o mundo desaba? E aí, você vira o quê, gente? O que você tem que entender aqui? Você virou mulher antes de ser filha. Você virou mulher antes de ser menina. Você teve responsabilidades, você teve que fazer dinheiro antes de ser irresponsável, de não ter preocupação e só ganhar. Esse é o lugar onde a sua alma tá. Isso é o que sua alma aprendeu. E aí, você hoje é adulta, tem um corpo de adulta, tem uma mente de adulta, mas uma alma de criança. Uma alma que não sabe, que já saiu dessa guerra, que não precisa viver mais isso, que agora ela pode tomar as próprias decisões. E quando você está nessa postura, é o agora a vida vira o quê? O que é a sua vida, gente? Quando eu vivi tudo isso, a vida vai cobrar um preço. E você tá desse jeito aí porque a vida tá te cobrando. Ah, mas não é culpa minha, não. Não é culpa sua. Não vamos achar culpado. O pior erro do processo de transformação é você achar culpado para sua dor. Enquanto você querer achar um culpado, gente. Ah, por que isso acontece? Nossa, quando vem uma cliente para mim e ela pergunta, mas por que assim? Eu já sei que ela tá, ó, desse tamanhozinho aqui. Trata ela como uma menina de 10 anos. Aí eu descubro onde que ela tá presa, né? E eu trato ela como nessa idade onde ela tá. E aí, quando a gente vem desse lugar, é essas consequências que a gente tem no nosso dia a dia. É esses relacionamentos tudo desequilibrado, é essa dificuldade de prosperar, é essa trava na carreira, é essa sensação de viver no automático, é essa procrastinação que... Sua procrastinação é proteção. Ela não quer mais sentir a dor de decepcionar sei lá quem. Não. É por isso, eu coloquei ali, né? É por isso que você cansa. Você cansa porque você teve que amadurecer cedo demais. Você tá cansado. Você teve. E amadurecer. Gente, tem quantos anos que você teve que amadurecer que você tá aí? E aí, o processo de cura. E aqui eu não vou falar de esperança. Não, não sei se esperança seria a palavra certa, porque a esperança ela vem de um lugar de esperar que aconteça. E quando a gente fala desse processo de devolver os pesos que não são nossos e ocupar o nosso lugar de filha, eu vou trazer dois personagens aqui. Eu vou falar de um lugar de transformação. É melhor. Sabe, quando eu saio do lugar da minha mãe, quando eu saio do lugar do meu pai, e eu deixo com eles o casamento deles, os meus irmãos, os pesos deles, enfim, a vida deles, eu concordo com o destino deles. Aqui nesse lugar, quando eu reconheço isso, quando eu concordo, é mais um lugar não de esperança, mas de concordar, sabe o que vai acontecer? A mulher que ela reconhece que não foi culpa dela, não foi culpa sua. Por uma negligência no sistema, você foi colocado aqui. E se você reconhecer que não é culpa sua, o que você vai fazer?
Você vai devolver para esse pai e para essa mãe o que não é seu? E aí você vai se permitir ser cuidada. Esse que é o lugar de autoliderança, gente. Esse que é o lugar de conectar a si. Que eu falo tanto para vocês. É eu olhar aqui, ó. Opa, gente, oi, eu sou sua filha. Tchau, tchau. Tô deixando com vocês que é de vocês e agora eu sou adulta. Faça essa reflexão. Terminou essa live? Respira, fecha os olhos. Visualize o que você está carregando que não é seu. O que você acredita. Ou, na verdade, você nem acredita muito nisso. Isso foi implantado na tua cabeça. Já parou para pensar nisso? O que sua mãe falou que você é? O que seu pai falou que você é? E que você acreditou? Será que você é tão responsável assim? Como eles achavam que você era? Será que você é tão forte assim como todo mundo acha que você é? Será que você é tão boa assim? Como as pessoas acham que você é? Lembra que eu falei? E, gente, eu vou fazer esse evento. Eu vou fazer esse evento. Pra mostrar que você não é tão boa assim do jeito que você acha que você é. Você não é tão vítima assim quanto você acha que você é. E muitas vezes a gente tem vergonha de olhar para nós mesmas como se fosse um espelho e ver que a gente tem um lado mal. Um lado que faz mal, um lado que julga, um lado que prejudica as pessoas. Nossa, mas eu sou boa demais, eu sou vítima. Continua nesse lugar de vítima pra você ver a vida que você vai continuar tendo. O primeiro passo para a transformação verdadeira, a liberdade verdadeira, a frase que eu mais estou ouvindo esses últimos dias de constelação é sempre quando eu pergunto: o que eu quero? A pessoa fala liberdade. Todo mundo quer liberdade. Só que eu não me liberto daquilo que eu não reconheço. Não tem como. Se eu estou excluindo, se eu estou negando, eu vou continuar presa. Eu sou escrava. Eu sou refém disso que eu tento excluir da minha vida. Presta atenção. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu foi para viver. Pare de sobreviver e comece a viver. Como, Gi, que eu faço isso? Olha você aqui. Domingo, horário de almoço, 10h20 da manhã, me ouvindo. Buscando, amadurecendo, se aprofundando em si mesma. Você não tem que se aprofundar na Gisleide, você não tem que se aprofundar na constelação, você não tem que se aprofundar em nada. Você tem que se aprofundar em si mesma. O que eu quero, por que eu quero, quando eu quero. Se você não sabe responder isso, você está perdida. Pergunta para uma criança o que ela quer, para ver se ela responde. Ela vai te responder um monte de coisa, tudo aleatório. Pergunta do que ela gosta, ela vai te contar um monte de coisa. E é assim que a sua alma tá, perdida. Eu quero um monte de coisa, tudo agora, tudo de uma vez. E aí, não tem direção. Como que você lidera? Não lidera. Gi, tô perdida. Constela, pra gente ver onde você tá presa. A gente tem um despertar agora, dia 7 de março. Participa do despertar se você não participou. Foi uma bênção. O nosso despertar agora do dia 13. Vamos assumir que não tá tudo bem. Vamos reconhecer que não tá tudo bem. A gente só soluciona um problema quando a gente reconhece que o problema existe. Porque você nem pensa, tem nem criatividade para entender como que é que vai arrumar isso.
E se realmente essa live fez sentido para você hoje, faça sua inscrição, faça sua constelação, entre em contato, vamos conversar, vamos organizar, vamos pro mais, vamos compartilhar essa informação. Pode ser para sua mãe, para sua irmã, para sua tia, para sua prima, para colega de trabalho. A transformação, ela é para todos. Não é só para você. Ou ela também é para você. Aí a gente cresce. Aí a gente amadurece. E quando você cresce, é uma coisa tão, tão incrível. Pra gente finalizar a live, eu vejo nesses anos, né, nesse processo meu de realmente adultecer, eu vejo a questão da postura, a questão da fala, a questão da vestimenta, a questão realmente do comportamento. Gente, até isso muda. Porque você passa de ter um comportamento infantil para ter um comportamento de uma mulher adulta, que se lidera, que sabe se impor. Mas isso aqui não é se impor com arrogância, não, com ego, não. É se impor verdadeiramente. De forma bonita, de forma, sabe, assim, com presença. De forma verdadeira. Quem sabe quem é, quem se respeita, se posiciona. Então se posicione no seu lugar de adulta agora, para você realmente ter essa cura de corpo, alma e espírito. E mente, né? Tudo bem? Tá tudo bem por aí? Fez sentido para alguém essa live? Se fez sentido para você, curte, comenta e compartilha. Vamos levar esse processo de cura. Faça sua inscrição no Despertar, dia 7 de março. Vai ser uma imersão linda. Vai ser, assim, muito melhor do que foi a primeira. E depois, sempre melhor, gente. A gente sempre melhora. O que eu quero falar para você, eu sei que esse processo é um desafio. Eu sei que esse processo, às vezes, é meio nebuloso quando você caminha sozinha. E é por isso que eu tô aqui para caminhar com você naquilo que você precisar, para te auxiliar nessa jornada. E tudo que a gente faz, você é muito melhor do que você foi ontem. Olha para isso, olha o quanto você já cresceu, o quanto você percorreu. Tudo bem? Então, beijão, beijão e até a nossa próxima live. Bom domingo para vocês. Abraço.